Filmando. Hello everyone, welcome to WhatsApp TV. How are you? Everything okay? Então pessoal, eu tive aí um tempo sem postar novos vídeos devido à falta de tempo, mas de forma nenhuma eu abandonei o canal e nem abandonarei. A partir de hoje pretendo postar vídeos aí novos a cada uma semana, no máximo estourando 2 semanas, ok? Então, vamos ao novo vídeo de hoje, que vai ser sobre there is, there are e there was and there were, ok? É o verbo haver aí do português, ok? Let's go! Então é isso aí, pessoal. What's the meaning of there is and there are? Então, ambos possuem o mesmo significado no português, que é o verbo haver. Tá? No inglês, pode-se usá-los para indicar a existência de pessoas, animais, objetos ou coisas abstratas, como por exemplo, conceitos ou ideias. Tá ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. There is a car in my garage. Há um carro na minha garagem. Né? E o outro logo abaixo. There are 3 cars in my garage. Há 3 carros na minha garagem. Bom, vocês podem perceber que tanto there is quanto there are, eles significam a. Tanto um quanto o outro, eles são um verbo haver. Mas um é usado quando você se refere a coisas no singular e o outro é usado quando você se refere a coisas no plural. Ok? É o que a gente vai ver agora aí na próxima arte. Singular ou plural no presente. Né? A diferença entre a forma there is e a forma there are é que a primeira é usada para se referir a coisas, animais ou pessoas no singular do tempo presente, tá? Enquanto a segunda é utilizada para se referir às mesmas coisas, animais ou objetos, mas no plural do tempo presente. Então, o there is, ele é usado no singular, tá certo? E o there are, ele é usado no plural, tá? E com um asterisco aí que eu tenho que salientar para vocês. Ambas as formas servem para o tempo presente. Ok? Então vamos ver aí os exemplos. O primeiro exemplo é there is grape juice in the refrigerator. Então o que significa isso? Está aí logo ao lado. Há suco de uva no refrigerador. Então, there is, a forma singular do verbo haver no inglês. Então está querendo dizer para a gente que há suco de uva no refrigerador, mas nesse exato momento, no presente. Tá? E o outro exemplo é there are some beers in the refrigerator. Há algumas cervejas no refrigerador. Então a forma there are é a forma plural do verbo haver no presente. Ou seja, há algumas cervejas no refrigerador agora. Tá? No atual momento, há algumas cervejas no refrigerador. Então, pessoal, essa é a diferença entre a forma do there is e a forma there are. Ok? E essas sentenças estão na forma afirmativa. Tá? Como é formada, como a gente constrói a forma negativa do verbo haver no inglês? É simples, tá? Pela adição da partícula de negação not, logo após o is e o are, ok? Ele segue a mesma regra, tá? Da formação da negativa do verbo to be, quando a gente acrescenta a partícula not, logo após am, is ou are, ok? Então fica assim. Primeiro exemplo. There is not grape juice in the refrigerator. Reparem que é o mesmo exemplo da forma da arte anterior,
para que vocês percebam justamente a diferença. Que numa frase, numa sentença e outra, existe apenas o acréscimo da partícula not logo após there is, ok? Então, o que isso significa? Não há suco de uva no refrigerador, beleza? E reparem bem que entre parênteses aí nós temos o isn't. O que é o isn't? É a forma contracta de is not. Entendeu? Então nós podemos também falar, ao invés de very is not, nós podemos dizer very isn't grape juice in the refrigerator. Essa forma contracta, isn't, é uma forma que nós usamos em conversas informais, em textos informais. Em situações de maior formalidade, nós precisamos usar a forma completa is not, ok? A mesma coisa para a forma negativa do plural, né? Que é there are not beers in the refrigerator. Não há cervejas no refrigerador, ok? Acréscimo da partícula not logo após o are, e nós também podemos usar a forma contracta, aren't. There aren't beers in the refrigerator, ok? Então, a forma negativa se forma desse jeito, né? Acho que ficou bem claro. Não há como ter muitas dúvidas com relação a isso. A próxima arte aí mostra pra gente o que? A forma interrogativa. Qual é a forma interrogativa de there is and there are? Simplesmente realiza-se colocando-se o verbo to be na frente da palavra there. Então nós ficamos assim. Is there grape juice in the refrigerator? Há suco de uva no refrigerador? Então, nós apenas invertemos a ordem. Ao invés de dizer there is, nós dizemos is there e o restante da sentença. E é lógico, nós colocamos o ponto de interrogação no final da sentença também, que é lógico necessário. Para a forma plural, nós fazemos a mesma coisa. Ficaria are there beers in the refrigerator? Há cervejas no refrigerador? Então aí nós temos a forma interrogativa para o there is quanto para o there are, ok? Acho que também é bem simples, não há muito mistério, tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa do verbo haver do inglês, tá? E aí nós temos uma arte de atenção. Por que atenção? Porque ao invés de usar there is and there are, que são as formas corretas, muitos acabam usando have, o verbo have, por causa da influência do português na hora de falar ou escrever em inglês. Portanto, cuidado, pois em português é comum dizer tem suco de uva no refrigerador, ao invés de dizer há suco de uva no refrigerador. Para falar a verdade, no português nós usamos mais, inclusive, o verbo ter para indicar a existência de algo do que o verbo haver propriamente, né? Então, esse é um uso informal do verbo ter no português, mas que é comum na nossa língua, que todos entendem, né? E que é possível, né? Embora quando do uso formal em textos, realmente é necessário usar o verbo haver. Mas no inglês, tá? Conforme a seguinte arte aí de atenção, não se diz ou escreve have grape juice in the refrigerator, nem em sentenças informais, em conversações informais. Nós precisamos falar sempre there is grape juice in the refrigerator, ok? Em inglês, nós não podemos, portanto, usar o verbo have, que é o verbo ter, para indicar a existência de algo, no lugar do verbo haver, tá? É errado, tanto formalmente quanto informalmente, portanto, não façam isso. Sempre usem there is ou there are, ok? Essa é a observação que eu queria fazer aí quanto ao uso, né, do verbo
haver e do verbo have no inglês. Bom, agora a próxima arte, ela contrasta o uso do presente e passado do verbo haver no inglês. Porque no presente nós temos duas formas, there is and there are, uma para o singular, outra para o plural. No passado nós também temos duas formas, tá? There was, there were. There was é usado para o singular, ele substitui o there is. Mas quando nós nos referimos ao passado, e o there were, ele substitui o there are, mas para uso também no passado, ok? Então, seguindo aí, qual é a diferença entre a forma there was e a forma there were? É que a primeira é usada para se referir a coisas, animais ou pessoas no singular do tempo passado, como eu acabei de dizer, reforçando. Enquanto a segunda forma é utilizada para se referir a coisas, animais ou pessoas no plural do tempo passado. Então vamos ver alguns exemplos aí. Observe a diferença entre a forma presente singular e passado singular. There is a pen on the table. Há uma caneta sobre a mesa. Essa forma é a forma presente singular. There is. Ok? Mas vamos dizer que eu quero dizer que no passado houve uma caneta sobre a mesa. Não que exista agora uma caneta sobre a mesa. Eu quero dizer que havia uma caneta sobre a mesa, ou houve uma caneta sobre a mesa. Eu vou falar there was a pen on the table, tá? Que seria o passado singular. Ou seja, havia uma caneta sobre a mesa, tá? Ou houve uma caneta sobre a mesa. Ok? E o outro slide que nós temos a seguir, ele mostra essa diferença, essa mesma diferença, mas entre o presente plural, e o passado plural. Ok? Então nós vamos ter aí no primeiro exemplo, there are pens on the table. Há caneta sobre a mesa. Neste exato momento, há caneta sobre a mesa. Presente plural. E o segundo exemplo nós temos there were pens on the table. É o passado plural. Haviam canetas sobre a mesa. Houveram canetas sobre a mesa. Ok? Reparem bem. Ok? Um é presente, o outro é passado. Ambos são plural. Tá? Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar para vocês sobre o verbo haver do inglês, tá? Chegamos ao fim aí dessa videoaula. Se te ajudou, deixe seu like, tá? Compartilhe com seus amigos se você achou interessante. Como eu disse no início desse vídeo, vou produzir mais vídeos, então estejam atentos aí para as novidades, ok? Então é isso aí, pessoal. That's all for today, okay? See you soon on the next video. Bye.